Ok, a gente vai mudar agora um pouquinho de tema. E de agora em diante, as perguntas são feitas pela classe de adultos, né? A gente teve 2 questões da classe de jovens e adolescentes. Então, nessa questão aqui, a pessoa pergunta sobre circuncisão. Ela fala o seguinte: no capítulo 3 de Romanos, Paulo inicia perguntando qual é a utilidade da circuncisão. E ele mesmo responde que é muita, sob todos os aspectos. Então, um judeu que se converte deve continuar seguindo a lei judaica e circuncidando seus filhos? E nós, gentios, não deveríamos fazer o mesmo? Primeiro, eu vou começar respondendo sem observar aqui o capítulo. Pode o judeu continuar assim? Pode, se ele quiser, ele pode circuncidar à vontade. Eu não vejo um gentio se convertendo querer se circuncidar, não sei que ele queira passar por uma dor extrema, entendeu? Porque a questão da circuncisão ou não circuncisão, ela perdeu seu valor. Os judeus, por exemplo, se circuncidam ainda porque eles não têm o Messias dele, não creem no Messias de Jesus, né? Continuam se circuncidando. E pode continuar circuncidando se converterem e entenderem que Jesus é o Messias. Pode. Desde que não atrelem isso, a circuncisão, a uma questão, pontos-chave, né, para serem salvos. A questão toda é se pode ser, vai se circuncidar para a salvação ou vai se circuncidar por uma questão de costume. Se eu não me engano, no último aula eu vi isso. Paulo, por exemplo, circuncidou Timóteo, mas não circuncidou Tito. Porque Tito, a questão de Tito era teológica. Exigiam que fosse circuncidado para poder obter a salvação. Paulo falou, não vai haver isso de maneira alguma. Agora, circuncidou Timóteo, porque ele era pastor, precisava atuar numa igreja que tinha muito judeu ao mesmo tempo. Então, para que ele fosse bem aceito, Paulo foi e circuncidou Timóteo. Então, a questão da circuncisão, ela é bem tratada. Mas eu queria... É o seguinte, a circuncisão, ela não nasce na cultura judaica. Isso já é uma prática na Mesopotâmia, bem antiga, que Deus pega esses elementos culturais da época para poder se relacionar com o homem. Isso é importante a gente entender isso. Você imagina o seguinte, a vida inteira, a aliança do judeu com Deus é a marca na sua carne. Como é que você marca? Tanto que Paulo, em todos os seus relatos, ele vai toda hora falar assim, da marca da carne, a figura da carne é um pouco dessa circuncisão, porque era a marca na carne que caracterizava esta aliança entre judeus e o seu Deus. Essa é a prática que existia na lei. O que vai acontecer agora Paulo vai responder no versículo, se eu não me engano, é no próprio versículo 9, eu vou ler daqui a pouco, mas lembra do seguinte, a todo momento a gente vai perceber Pedro tentando trazer a cultura judaica, o judaísmo para dentro do cristianismo, e Paulo, que era um fariseu, muito mais defensor da lei do que o próprio Pedro, um mero pescador, dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, para que é isso? Então chega a ter os embates teológicos entre Pedro e Paulo, justamente porque toda hora Pedro, ele volta com a sua cultura para dentro da fé cristã, e Paulo tenta romper isso. Pedro, não tem por que se circuncidar. O que o Ronaldo colocou, a questão de Timóteo, é porque Paulo viu a necessidade de dar legitimidade para o discurso de Timóteo, fazer com que a mensagem dele tenha uma autoridade no meio dos judeus, olha, para que você possa falar de igual para igual com eles. Então, Paulo encontra ali uma oportunidade para que a mensagem de Cristo tenha autoridade na boca de Timóteo. Isso é muito importante. Agora, Paulo também vai dizer o seguinte, a pessoa que fez a pergunta, ela fala, a gente deveria estar circuncidando os nossos filhos agora. Deveria. Por uma questão médica e de saúde, siga uma determinação médica. Eu falei em algumas aulas que Paulo tem um interlocutor oculto no meio da mensagem dele. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele faz essa pergunta. Ele fala, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí a pessoa fez a pergunta olhando para o versículo 2. Muita. Ele já está respondendo. Sob todos os aspectos.
principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está falando para os judeus assim, olha, beleza, vale a pena ser circuncidado, vale a pena ser um judeu, porque o início dos oráculos, ou seja, a primeira mensagem passa pelo povo judeu, isso é um benefício. Sim. Uhum. Agora, no versículo 9, o interlocutor oculto, né, o amiguinho invisível do Paulo aí nessa história, ele vai responder essa pergunta no versículo 9. Ele fala que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, a circuncisão era um elemento que marcava a aliança do judeu com Deus. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, essa aliança agora é Jesus Cristo. Qualquer coisa que venha substituir a figura de Jesus Cristo nesta nova aliança é idolatria. E ele vai apertar Pedro. Ele vai confrontar Pedro e falar assim, Pedro, e perceba, quem é Paulo? Paulo é um fariseu. Fariseu era o cara que dominava a lei. No período interbíblico, é uma seita, uma facção que surge para salvar a cultura judaica, porque o helenismo tinha invadido a Palestina de tal forma que a proposta de Alexandre o Grande, junto com a cultura grega, era sumir com a tradição judaica. Quem vai resistir tudo isso é a figura do fariseu. O fariseu ele vai resistir à entrada dessa cultura grega. Tanto que a circuncisão é muito interessante. Nesse período em que o helenismo está invadindo a Palestina, judeus tentaram reverter a circuncisão por conta da vergonha. Naquela época estava se iniciando o ginásio, o culto ao corpo, que era uma prática grega. Quando eles chegavam nus diante daquele ginásio, rapidamente se identificava um judeu e ele ficava envergonhado. Porque ninguém tinha, vamos falar na nossa linguagem, a fimose ali perfeita. Isso. E aí o cara falou assim, envergonhado. Alguns judeus naquela época tentaram reverter isso, olha que loucura, por conta da marca da carne. Então, respondendo essa pergunta, a gente não pode... A pergunta é sobre a circuncisão. Eu não vou nem responder sobre a circuncisão, vou dizer o seguinte, tudo que vier tentar se tornar uma aliança entre o homem e Deus, que não seja Jesus Cristo, deve ser afastada. A circuncisão, nessa proposta, é substituir Jesus Cristo de novo. E Paulo vai ressachar Pedro e falar assim, olha, como que você vai ler de novo aí, que você não entendeu nada até agora. E olha que são dois monstros aí da fé apostólica, mas, de fato, Paulo tinha autoridade. Paulo era uma das maiores autoridades na lei, então ele tinha propriedade para romper com a lei. Era meio louco, você imagina um cara que defendeu a vida inteira a lei, agora ele chegava com a maior cara de pau e falou assim, tudo isso é balela, Jesus Cristo consumiu a lei. Então a circuncisão é nesse contexto, é uma marca antiga de Israel com Deus, que agora a nossa aliança é Jesus Cristo. A pessoa pergunta, referente ao versículo 27, parte B, do capítulo 15 de Romanos, que é quando Paulo ele levanta uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E aí ele fala, isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Aí a pessoa pergunta, nós gentios devemos ajudar aos judeus com os nossos bens materiais? Então, Bruna, é contigo. Eu acho que a gente tem que lembrar do contexto, né? Exato. Paulo está falando para judeus gentios, existia em Jerusalém uma classe de judeus desfavorecidos, existia uma igreja ali na Macedônia que levantou uma oferta para poder ajudar esse grupo que estava lá. Era um grupo de judeus em Jerusalém, pobres, onde Paulo estava se preparando para levar essa oferta para lá, mas Paulo dá uma alfinetada, e ele fala, olha, inclusive, a gente não pode esquecer dos judeus, porque todos nós somos devedores. Por que ele fala devedores? Porque a palavra e a revelação e o plano de salvação, ele é introduzido através do povo de Israel. A gente não tem como fugir disso. Agora, assim como ele fala, né, que Jesus Cristo, quando vem anunciar, lembra que ele vem primeiro anunciar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que se cumprisse as promessas, é um pouco nesse contexto. Esse tipo de versículo,
ele é preocupante porque a gente percebe nos dias de hoje uma certa idolatria por Israel. Isso eu confesso que me preocupa muito. Eu confesso que é muito natural no cristão, hoje em dia, uma bandeira de Israel balançando para um canto aí, e você diz, isso aqui é minha fé, associar a fé cristã com a bandeira de Israel. Aí eu quero deixar aqui um registro. A gente toma muito cuidado com isso. Aquela bandeira de Israel, ela representa uma nação hoje. Ela não representa uma nação bíblica. A gente tem que tomar cuidado com isso. Bruno, não dá para separar as duas coisas. É claro que existe uma relação particular de Deus com Israel por ter sido o povo escolhido através da descendência de Abraão para que o Messias viesse. Ponto. Só que mesmo Paulo, aquele que domina a lei, a cultura judaica, ele diz que não há mais diferença entre judeus e gregos. Ou então rasga a Bíblia. Eu acabei de ler aqui, todos são pecadores. Então, se Israel faz atrocidades contra palestinos, a minha oração é para que Deus freie Israel e cuide dos palestinos. Se Israel invade o Iraque, por ser um povo muçulmano, o cristão ocidental, evangelizado por uma cultura norte-americana, ele vibra com um negócio no seu íntimo ali, isso é maligno. Ele vibra com determinadas coisas, como se eu estivesse na iminência profética de que o terceiro templo, a reconstrução, a volta de Jesus. A palavra de Deus é cuidar de pessoas. Se aquele povo, mesmo muçulmano, está sendo assolado, afrontado, o papel da igreja de Cristo é ir lá, intervir, cuidar e orar por ele, seja ele devoto de Maomé ou de quem quer que seja. Esse é o nosso papel como cristão. Então, essa cultura, essa prática judaizante para dentro da igreja, ela me preocupa, porque é aquela sensação de que a gente sempre precisa de alguns objetos para buscar uma idolatria. É sempre um bezerro de ouro que a gente busca. A salvação em Cristo, o relacionamento com Deus é tão simples que a gente não se contenta com isso e a gente vai atrás de um bezerrinho de ouro aí para poder substituir a presença de Deus. E trazer a cultura de Israel, e a gente vê hoje um monte de gente querendo guardar o sábado, vibrando com o ano sabático, algumas festas judaicas, pessoas celebrando as festas judaicas da lei no meio da igreja, como... Para. Tocando chofar. Tocando, sabe? O que está a motivação por trás? Assim, eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas a grande dúvida é qual é a motivação? Se a motivação intrínseca pode ser inconscientemente eu substituir a figura do meu Salvador no relacionamento com Deus, é preocupante. Se eu preciso de elementos que vão interligar eu, Bruno, com Deus, através de uma cultura judaica, isso é idolatria, mesmo sendo elementos judaicos. Então, a idolatria, a gente acha que é imagem, que é santo, que é padroeiro. Não. Idolatria é tudo que substitui o meu mediador, que é Jesus Cristo. Então, dentro desse contexto, essa prática é a forma que a gente tem que ficar atento em relação a isso. Vou passar para o Ronaldo e só vou assim, observar, só fazer uma observação, que os nossos missionários, na sua maioria, né, nas igrejas que chegaram, a maioria das igrejas históricas, vieram dos Estados Unidos, né? Nós fomos evangelizados, né? O protestantismo da gente vem dos Estados Unidos. Então, essas igrejas, os Estados Unidos, eles têm uma preocupação muito grande em ajudar Israel, né? Ajudar não somente o povo judeu, mas eles entendem que a nação de Israel é a mesma nação da Bíblia, né? O mesmo povo e tal. Eles mandam dinheiro para lá. Tem muitos judeus nos Estados Unidos também, judeus muito ricos, e isso também acontece por conta disso, mas eles mandam muito dinheiro para lá, e talvez essa noção de nação bem-sucedida, né, e que adota Israel, né, que defende Israel como se fosse o povo, ainda o povo escolhido, né, que não tivesse historicamente havido um desenvolvimento, uma mudança, possa ter ficado na nossa cabeça. Ronaldo, eu queria saber se você acha que também pode ser por isso, por que as pessoas hoje em dia têm essa dúvida tão grande, se você coloca Israel ainda como aquele povo escolhido,
que não tivesse havido nenhuma transformação histórica em cima daquilo. E se você acha também que essa prática, como o Bruno falou, essa prática de trazer dentro da igreja elementos judaizantes, que essa prática, se for uma questão de estar da cultura daquele povo e mostrar como é que era, ok, beleza, muito legal. Mas se for em substituição a Cristo, isso pode acarretar muitos males. E aí eu queria que você pudesse comentar sobre isso. O Bruno foi bastante claro tudo que ele, nessa palavra, contra essa palavra ele esclareceu perfeitamente, né? Mas eu só queria, antes, por esse caminho que você está mostrando, Jaqueline, ver Gálatas 6, verso 6, para confirmar que a pessoa que está sendo beneficiada pela palavra deve, é um dever mesmo, né? Até mesmo sustentar, se for o caso, aquele que está, né, levando a palavra. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Que o instrui no presente. Que o instrui. Então, o que Paulo quer deixar bem claro aqui, que o sustento missionário, o sustento pastoral, o que for, é um dever da igreja. Portanto, o pastor, o missionário, ele tem que ter sustento. É um princípio bíblico. Isso aí não tem, é inegável. A não ser que ele abra mão. Pode abrir mão. Tem muitos que abrem mão porque já tem sustento, aquela coisa toda. Agora, igreja negar, que a gente sabe que tem igreja que nega. Eu, por exemplo, conheço uma igreja que é muito rica. Todos nós sabemos, conhecemos essa igreja. Ela é muito rica, mas ela não dá um sustento nenhum para quem ministra a palavra. Ok, não tem problema nenhum. Mas desde que naquela igreja não tenha gente padecendo por necessidade. Então, é um princípio bíblico, de fato, aquele que ministra a palavra pode até viver por ela, se for o caso. Não há problema nenhum. Deixar isso bem claro, que Paulo não era contra isso, mas Paulo também não era a favor de praticar extorsão, como tem ocorrido aí, a gente sabe disso. Tem textos contra isso, inclusive, sobre essa extorsão que tem ocorrido. Alguns falsos líderes sobre as ovelhas ou seja, que se alimentam da boa-fé dessas ovelhas. Então, agora, temos que ajudar Israel? Depende, como o Bruno falou, posso. Não só Israel, até mesmo o muçulmano que anda lá com a cintura rodada de bomba para se explodir. Que, aliás, aqueles que vão para lá, a gente sabe muito bem, já fizeram comentários sobre isso, são os mais pobres, que fazem acordo, vão morrer, mas que eles sustentem as famílias deles, os pais, os irmãos, os pobres coitados, se enchem de bomba. Então, a igreja tem que estar socorrendo a todos. Então, devemos ajudar Israel? Devemos sim, mas devemos ajudar também o palestino que está lá disputando o mesmo espaço com Israel. É dever nosso. Entendeu? Então, a questão é só essa que eu queria deixar bem claro. Para mim, exatamente isso daí. Agora, dizer de onde vem isso, tá? Vem de um grupo chamado dispensacionalistas, porque ainda colocam Israel como evidência e traduzem o que está dito lá em Mateus 25, traduzem aquilo como o tribunal, né, do julgamento das nações, chama julgamento das nações. Ora, fizeram uma miscelânea naquele texto ali, tiraram o que tem de mais belo nele ali, onde fala sobre ajudar o próximo, onde colocou que, quando fala, por quanto deste esse pequenino, a mim deste, visitaste a ele, a mim visitaste, quando deste de comer a ele, ele é Israel. Desculpa, é um tremendo absurdo. É traduzir uma coisa completamente, destruir o que tem de beleza do texto ali. Mateus 25 é sério, é seríssimo, e fala claramente ali da pessoa que negou recursos, negou bênção para outras pessoas, e aquele que fez, mas fez por interesse, por isso ele fala, mas eu fiz, Senhor, isso daí. Em verdade te digo, apartai-vos de mim, maldito, para a maldição do fogo eterno. Por quê? Fizeram por interesse, mas não tem nada a ver com Israel, tem a ver com o teu próximo, tem a ver com o teu irmão que está na tua igreja, tem a ver com o próximo que está na rua. Entendeu?
Então, é mais ou menos caminhando pela linha do Bruno. A próxima pergunta, ela está assim, como assim debaixo das promessas de Abraão? Eu acredito que deva ser menção ao fato de que, em Romanos, Paulo fala que nós somos a descendência de Abraão, que nós podemos ser considerados a descendência de Abraão. Eu queria saber se vocês querem comentar algo sobre essa pergunta, né, da gente fazer parte das promessas de Deus para Abraão. Ronaldo, por favor. O que ele fala aí, deixar bem claro, para talvez a dúvida da pessoa, como assim estar debaixo da promessa de Abraão? Não é o povo judeu que está debaixo da promessa de Abraão, o povo judeu não está ligado à lei, Abraão é anterior à lei. Então, deixar bem claro. A lei vem de Moisés para cá. Abraão entra em cena lá em Gênesis 12, né? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele entra em cena no capítulo 12. Deixa eu ver aqui, diz aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, deixar bem claro, como assim está debaixo da bênção? Estamos debaixo da bênção de Abraão também. Paulo vai colocar isso em Gálatas, de forma muito clara. Por quê? A bênção é estendida para todas as nações. E Abraão, como sendo ele o pai da fé, é dado a ele o título de pai da fé. É pai da fé apenas da fé do povo judeu? É da fé do mundo todo. Portanto, estamos também debaixo dessa bênção. A bênção é estendida para nós. A bênção foi estendida para o gentio, porque ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o texto bem claro quanto a isso. E diz aqui também, lá no verso 6, não vou ler, não, mas verso, capítulo 15, 6, ele creu no Senhor, e isso foi imputado por justiça, para a justiça. Esse versículo veio se tornar o núcleo da doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. Sabia disso? Quando os teólogos lá da Reforma começaram a trabalhar em cima disso, eles já colocaram isso aqui como um versículo que é o núcleo para a doutrina da fé da justificação pela fé. Ele creu e por isso foi imputado por justiça para ele. Porque assim como foi na experiência de Abraão, é na minha experiência também, é na tua experiência também, é na tua vida. Então, estamos debaixo da promessa de Abraão, sim, porque Deus prometeu que a fé de Abraão seria um modelo para a humanidade toda. E assim como Abraão creu, ele não creu apenas para a sua posteridade consanguínea, ele creu para todo aquele que também cresce em Deus. Portanto, a minha fé, ela tem sua origem em Abraão. Abraão foi o primeiro a crer dessa forma como a gente crê. O primeiro, por isso é chamado de pai da fé. A maneira como Deus colocou, a fé que Deus colocou no seu coração, foi uma fé assim. Veja bem, é uma fé que já apontava para a graça. Por isso que ele é tido como pai da fé. Aponta para a graça. Portanto, vivendo sim, porque Abraão é anterior à lei. Não confundir Abraão com a lei de Moisés. Sim. Bruno, por favor. Não, acho que o Ronaldo já falou tudo, é bem simples, mas lembrando que toda promessa, ela está remetendo a Jesus Cristo. Por que somos beneficiados dessa promessa? Porque vai ser através de Jesus Cristo, a descendência, né? E lembrando, tem sempre uma superposição de promessas. Primeira promessa lá no Éden, que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, ou seja, está falando de Jesus Cristo. Depois ele vem agora, o Ronaldo falou de Gênesis 12, quando através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 18 vai dizer que todas as nações serão abençoadas. Mas abençoadas por quê? Por causa de Abraão? Não, porque ele creu numa promessa. Que promessa é essa? De que lá atrás, alguém descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, teria uma redenção, uma promessa dada por Deus para Abraão e para o homem lá atrás, ou seja, uma sobreposição de promessas que todas terminam em Jesus Cristo, e por conta disso, a pergunta que foi feita é por que está debaixo da promessa dada para Abraão?
porque viria da descendência também de Abraão, aquele que ia trazer a redenção para o homem. Então, a promessa de Abraão, Paulo usa na carta aos Romanos para dizer o seguinte: não é porque eles são judeus, israelitas, que eles têm direito a uma promessa por causa de uma nacionalidade. Não, é por causa da promessa a Abraão. A gente volta até um pouquinho aqui na história da questão de Israel. O Ronaldo colocou bem. Abraão, ele antecede Israel. A promessa antecede Israel. A promessa antecede Abraão. Que ela vai lá no Éden e já deixa uma promessa dizendo que viria a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e vai tendo uma sobreposição de promessas, onde todas elas terminam em Jesus Cristo. Aliás, eu já disse isso uma vez, né, que, na verdade, Abraão, hoje a gente tem tanto conhecimento, que se Abraão aparecer, você vai dar aula de Deus para ele, você vai ser teólogo de Deus para ele. Porque Abraão nada conhecia. Ele vem de uma região onde sacrificava deuses, sacrificava seus filhos aos deuses, por isso Deus vai cobrar dele o sacrifício de Isaac também. Está dando uma aula, mostrando para ele que não é assim. Ali está o início do relacionamento dele com Deus. Então, quer dizer, é um camarada que vem de uma região politeísta, que sacrificava seus filhos, que tinha tudo isso que você falou aí. Quer dizer, quem ele conhecia de Deus? E é interessante que Deus olha para o contexto cultural, quando a gente falou da circuncisão, do sacrifício de animais, do sacrifício do primogênito, são contextos que Deus vai utilizar para iniciar esse relacionamento com Deus. Ele não puxa do nada práticas de um relacionamento, ele vai usar o contexto, senão o homem ia ficar louco. Ele tem que usar o entorno do que é a prática do homem, inclusive nos dias de hoje, quando o Espírito Santo vai alcançar alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, ele vai usar o contexto que está em volta daquela pessoa, para que possa alcançar através da cultura local. Né? Já que está falando de Abraão, isso gera muita dúvida, porque eu já vi gente com dúvida, porque às vezes o texto bíblico escrito ali não é claro realmente. Quando fala que Deus pede que ele sacrifique seu filho, e ele, com fidelidade, ele faz isso, e ele foi disposto a sacrificar, mas você imagina a cabeça de Abraão, caramba, esse Deus não é muito diferente dos deuses lá de Ur, não. Que lá também faz a mesma coisa, caramba. Mas por que Abraão foi fiel? Porque era comum naquela época, os homens eram fiéis, eles sacrificavam seus filhos aos deuses. Sacrificavam. Então, é interessante, para provar como Abraão não conhecia nada sobre Deus, aquilo ali é um relacionamento que está crescendo. Deus pede a ele o sacrifício, mas é evidente que Deus não vai, na hora, Deus interviria, não permitindo que tal sacrifício ocorresse, exatamente para mostrar para ele que o Deus que está agora convocando ele não é o mesmo Deus lá de Ur, não se compara com os deuses de Ur. Por isso que, então, na verdade, Deus precisava arrancar da mente, do coração de Abraão, a relação que ele tinha com as suas deidades do passado. Mas o texto fala assim, o anjo vira e segura, né, a mão dele e fala: agora Deus já viu que você é fiel. Não, Deus não viu, Deus já sabia. É porque a gente lê o texto e está dito assim dessa forma, mas na verdade aquilo ali, Deus não precisava ver aquilo para saber se Abraão seria fiel ou não, porque ele já conhecia, ele é soberano de todas as coisas e conhece o coração. Aqui é uma experiência para Abraão. É como se Deus estivesse falando: Abraão, já vi que realmente você agora precisa arrancar essa cultura de dentro de você, porque eu não sou um Deus igual aos deuses que você está acostumado lá no mundo dos caldeus. Eu não vou exigir sacrifício do teu filho, mas ele queria que Abraão chegasse ao limite, ao extremo. Agora, ninguém viveu a experiência que ele viveu. Aí você, Bruno, pode dar uma aula de teologia para ele, mas tenho certeza que a gente nunca vai viver a experiência que esse homem viveu. Bom, então vamos passar para a próxima, que está em Romanos 13. E a pessoa dá um título à pergunta, coloca: dá obediência às autoridades. À luz do texto bíblico, vocês, professores, consideram válido fazermos propaganda na igreja quando algum político está alinhado com as nossas ideologias? Ou vocês acham que o papel da igreja deve ser sempre de denunciar as práticas contrárias à nossa fé, independente de quem esteja no poder? Mas o que é importante? Primeiro, Romanos 13, quando fala de submeter as autoridades, ele está falando de Nero da época, está falando de coisas particulares da época. Mas voltando na pergunta, eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental de abrir
canais de diálogo para que o povo possa ser instruído num processo democrático, porque como a gente vive. Eu só entendo que o púlpito, ele não é o local para isso. Eu entendo que o púlpito é o local da mensagem pregada. Porém, a igreja local deve proporcionar fóruns onde você vai instruir, você vai conversar, você vai esclarecer. Eu acho que criar esses ambientes é super saudável, é um papel educacional, é um papel de instrução. Agora, o púlpito, porque, do contrário, por mais que você libere o púlpito, vamos ser bem prático, para que um político, um deputado suba, você, de alguma forma, está expondo uma aliança com aquela pessoa. Aí você fala assim, mas se eu abrir espaço também para o irmão depois que caiu em pecado e adultério, não é o mesmo que... Claro que as consequências, o risco sempre existe. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu estou trazendo um discurso político, eu digo que o púlpito não é o local para isso, não é conveniente, ali não é o local para isso. Porém, a igreja não pode cometer os erros que vem cometendo no sentido de fugir dos debates, fugir do confrontamento. Não é à toa que o ceticismo invadiu a cultura da sociedade porque a igreja fugiu dos debates críticos, né? O homem precisa debater, o homem quer resposta. No momento em que a igreja foge do entendimento da ciência, foge do entendimento da pesquisa, acha que essas duas coisas não vão dialogar nunca, ou seja, ela vira as costas para esse fundamentalismo, automaticamente o ceticismo entra e você cria um vácuo entre esses dois mundos. Então, o papel da igreja é a mensagem revelada da palavra, ela nos seus fóruns próprios para isso. O púlpito está ali para isso. Agora, que as igrejas tenham maturidade para abrir fóruns de debate, locais próprios para isso, com diálogo, com amor, e sempre à luz da palavra de Deus. Né? Não adianta assim, eu não quero... vamos ser práticos também, eu não quero transformar uma igreja altamente cultural, ou seja, que vai dialogar com a sociedade, com o bairro, não vão transformar numa associação de moradores, não é isso. Nós temos um cunho, né, da nossa fé cristã. Então, a gente vai usar o cunho da fé cristã para poder dialogar e criar fóruns de debate à luz da palavra de Deus. Né? Então, no meu entendimento é isso. Não abriria, mesmo que o político tenha valores semelhantes à da fé cristã, eu não abro, porque o púlpito não é local para isso. Mas ele pode ter fóruns em que você deixe aberto quem quiser participar, ele vai lá e também abra para os dois lados, né? Não se limite a um único lado, para que você possa mostrar que você é uma instituição madura e não uma instituição, como diria Zé Ramalho, à luz da boiada aí, né? Mas que você possa instruir, dando voz para os dois lados sempre. O que você acha? Você acha que isso realmente pode acontecer? A gente pode emprestar o culto? Ou você está alinhado com o Bruno de que o púlpito não é lugar para isso? Não tenha dúvida disso. O púlpito não é lugar para isso mesmo. Não é lugar para isso, não. O púlpito é de onde se sai a palavra de Deus, a mensagem, isso aí não tem dúvida. Para muitas igrejas, principalmente igrejas antigas e históricas, porque lá no início da história cristã, até a Idade Média mesmo se via isso, a pregação, o púlpito ele era de lado, nunca no meio, ele era de lado, justamente para poder alcançar a voz dele, alcançava todo o salão. Hoje em dia tem instrumento de som, não precisa disso. E tem igrejas ainda que tem instrumento de som, mas o púlpito continua de lado, porque o centro, isso é uma simbologia do início da igreja, que algumas ainda hoje mantêm isso, essa simbologia. O meio da igreja é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. A mesa, ela fica no meio, é o centro. Pregação, porque na pregação, queira ou não, o homem se expõe. Interessante essa mensagem, né? Então, existe uma simbologia por trás disso tudo, evidentemente. Então, o homem que anuncia a palavra, ele fica no canto, não fica no meio. Então, só para você ter uma noção, como que a igreja lá atrás, ela levava isso a sério. Agora, então eu sou contra, radicalmente contra a propaganda política na igreja, principalmente se vier de público. Né? Sou totalmente a favor, como quando o Bruno falou, criar fóruns para debate, claro, é maravilhoso, e traz bastante luz, elucida bastante
a mente das pessoas, ajuda o cristão a votar. Deveria haver esses fóruns, viu, Bruno? Porque, com certeza, talvez a igreja não votaria tão errado como tem votado, lamentavelmente, né? Então, isso não existe, esses fóruns, lamentavelmente, também não existe. Não foi muito claro quando bota aqui, denunciar as práticas contrárias à nossa fé, independente de quem esteja no poder, está muito vago. Porque eu até quero o seguinte, esse denunciar as práticas da nossa fé hoje em dia também está sendo posta em questionamento. Por quê? Muitos têm práticas de fé radicais. Práticas radicais. Entendeu? Denunciar, eu posso denunciar. Como é que eu vou denunciar? O Estado é laico. O Estado é laico. Não pode haver o que está acontecendo e que isso está prostituindo a igreja, porque a gente sabe que, historicamente, toda vez que a igreja se entrelaçou com o Estado, vou usar uma expressão aqui dita por alguns que eu já ouvi, aliás, eu já usei a mesma expressão uma vez numa escola dominical na igreja, onde falei, quando a igreja faz essa fusão com o Estado de maneira muito forte, como até a gente tem visto, isso só deu num problema. Deu numa relação de cama, ou seja, de prostituição da igreja com o Estado. Historicamente, a gente sabe disso. Onde foi parar a igreja quando isso aconteceu lá atrás, na Idade Média? Até a anterior à Idade Média, até que culminou na Idade Média, onde houve um rompimento com a Reforma. Então, essa expressão pode ser pesada, relação de cama, mas revela, aliás, mais pesado ainda se a gente for usar Ezequiel. Ezequiel é extremamente pesado contra isso. Então, isso é muito perigoso. Agora, denunciar contra a minha fé, depende. Eu sou radicalmente contra, fui radicalmente contra um grupo que se levantou quando houve uma exposição no museu, né, que expunha pessoas nuas, aquela coisa toda. Quem sou eu para chegar lá e tentar impedir aquilo dali? Os tempos são outros. A igreja não está mais no poder. E a igreja foi muito criticada sobre aquilo. Existe uma coisa muito prática que eu posso fazer. A censura, ela é pessoal, ela é minha. Eu não tenho como impor a minha fé à sociedade. Paulo fala claramente em Romanos 14, tens tu fé, tenha em ti mesmo. Então, o Estado sendo laico, a igreja tem que respeitar. A igreja, ela é convocada por Jesus a testemunhar, a caminhar pela fé. Isso a gente não tem feito. Não adianta eu agora querer me impor através do poder político que eu tenho. Afinal de contas, eu estou cheio de deputados lá em Brasília e vou contra isso daqui. Vou usar o poder que eu tenho para ir contra. Não, eu tenho é que testemunhar. O testemunho é que vence, que afinal de contas, a igreja primitiva era composta por pessoas pobrezinhas, paupérrimas, sapateiros, profissões bem assim que o texto coloca. Pessoas bem simples e que transformaram o mundo. Aliás, a maioria boa parte dos nossos discípulos eram pescadores. Transformaram o mundo com sua fé. Então, há um perigo muito grande, porque o problema é que a igreja hoje, ela quer se alinhar à política por uma questão de poder. De poder. E isso vai dar numa relação promíscua. E tem dado. Aí eu uso o meu poder que tenho, já que agora eu sou líder, minha bancada é líder lá, é uma das grandes bancadas, e com isso nós só estamos sendo odiados pela nação. Aquilo que Atos falava lá, caía na graça do povo, nós não estamos caindo na graça do povo. Nós hoje somos uma desgraça para o povo. Somos hoje uma desgraça. Lamentavelmente, o movimento que tem antirracismo, o movimento que tem contra a intolerância religiosa, está indo tudo contra a igreja, porque a igreja ela assumiu todas essas prerrogativas. Lamentavelmente, um movimento contra a intolerância religiosa está atacando o quê? A igreja evangélica, porque é a igreja que mais hoje queima templos de Umbanda. Quando não queima, aprova quem queima. Quer dizer, nós estabelecemos inimigos de carne e osso. Quando o Efésios fala claramente que nós não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos contra... Nosso inimigo habita as regiões celestiais, potestades,
Contra a potestade, ninguém quer lutar. Contra a potestade que tem destruído a igreja, em grande escala, chamada Mamon, essa ninguém quer lutar. Já reparou que ninguém quer lutar? Ninguém quer repreender o Deus Mamon, mas quer repreender o preto velho lá na macumba do outro lado. Deixa o outro fazer a macumba dele, até o dia em que aquela pessoa se encontre com Cristo. Deixa eu trazer rapidinho uma experiência sobre isso. Eu trabalhei durante 4 anos numa congregação, numa favela, numa comunidade. Cheguei a citar isso dando aula de Romanos. Encontrei uma senhora que era líder, que ainda carregava na perninha dela lá, né, no tornozelo, uma fitinha. Não sei se era do Senhor do Bonfim que era. Nessa comunidade, havia do lado dessa congregação, humilde, simples, do lado, bem do lado, um centro de umbanda. Toda vez que a gente chegava lá, havia no muro daquela, bem do lado, contrastava com o muro da igreja. O muro da igreja estava aqui e o muro dela estava aqui do lado. E cheio de sangue. Aí você via cabeça de bicho, cabeça de porco, cabeça de frango, galinha preta, e cabeça de porco ali, com sangue escorrendo no muro dela. Bem do lado da igreja. Quem não conhecesse a igreja podia até confundir. Bem do lado. Sabe o que a igreja fez? Nada. A igreja não fez nada. Não usou do poder que ela tinha para nada também, que a igreja central, a igreja maior, né, podia ir lá buscar, de fato, conhecia líder da comunidade, não fez nada, nunca fizemos absolutamente nada. A igreja orava para aquelas pessoas. Somente isso. Nada. Até o dia que eu estava chegando lá, na congregação, a congregação estava fechada. A congregação está fechada. Onde está a congregação? Aí alguém encontrou, eles estão aí, ó, lá nessa casa de centro de umbanda. Aí eu entrei. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cena. Aquela igreja, comunidadezinha que estava ali, pequenininha, pobrezinha, da congregação, uma comunidade da favela, tinha uma senhora, a mãe de santo, principal de lá, estava passando mal, talvez já nas últimas. O que ela fez? Chamou a igreja. Ela chamou a igreja, chama aquele povo lá para orar por mim. Gente, se aquela igreja fosse uma igreja que confrontasse com a fé daquela senhora, ela chamaria, ela lembraria da igreja. Quando eu entrei, eu vi uma cena que eu lembro até hoje. Aquela senhora estava na cama com lágrimas escorriam dela, e as pessoas impondo as mãos sobre ela, assim, clamando pela vida daquela senhora. Aquela senhora se converteu, mandou tirar todos os bichos, acabou com a macumba, em uma semana, naquele espaço de semana. Isso foi num domingo. Não tinha igreja, não tinha reunião da igreja. Quando cheguei, ele estava fechado, no domingo. Estava todo mundo na casa daquela senhora. Aquela senhora se converteu naquela semana e ela faleceu, partiu para o Senhor naquela semana. No dia seguinte, não tinha mais bicharada nenhuma pendurada no muro, jogando sangue. Porque a família e os filhos que prosseguiram, não prosseguiram com aquilo. O centro de umbanda parou, acabou, virou uma casa de residência normal. Você viu? É dessa forma que eu creio no poder da igreja. Uma igreja que vai batalhar dessa forma, em amor. Então, eu sou contra a questão da política, mas sou a favor de que a igreja ela testemunhe contra a minha fé. Eu vou como diz aqui, denunciar as práticas, sobretudo sociais. Cabe à igreja denunciar práticas. Aliás, na Idade Média, e depois da Idade Média, logo assim que houve a reforma, os pastores subiam no púlpito para pregarem contra o abuso, né, e do poder que havia sobre os reis, ainda os reis praticavam um abuso sobre a população, os governantes. Então, isso era usado como realmente matéria de pregação, onde os pastores subiam no púlpito para pregar contra isso, contra as injustiças sociais. E houve um momento histórico na vida de Israel chamado profetismo. O momento do profetismo é marcado por um período em que os profetas eles denunciavam as questões de injustiças sociais. Enquanto Crônicas clamava por ir contra o pecado do povo, por adorar deuses, e a idolatria, as crônicas são famosas por irem contra a idolatria, os profetas vão ser famosos por irem contra as questões sociais que eram abandonadas pelos poderosos de Israel. Então, os profetas, todos os profetas vão contra a miséria estabelecida em Israel naquele período, massacrando o pobre, massacrando a viúva, massacrando o mais desfavorecido. Contra isso, a igreja tem que gritar sim. Agora, ir contra a minha fé, o que significa ir contra a minha fé? Essa questão é muito vaga.
muito vaga. Uhum. Certo. E já que você falou da fitinha do Senhor do Bonfim, a próxima pergunta é a pergunta da fitinha do Senhor do Bonfim. E você vai responder ela primeiro, Ronaldo. Está baseada em Romanos 14:15, e a pessoa conta que certa vez um colega do trabalho ofereceu a ela uma fitinha do Senhor do Bonfim para protegê-lo de acidentes. Já estávamos indo para uma parada de manutenção de uma planta em uma refinaria. Rejeitei veementemente, dizendo que não acreditava naquilo e que quem me protegia era Jesus. Vocês acham que respondi adequadamente à luz desses capítulos? Capítulo 14, Ronaldo, 15, né? Que 14, fala 15. dos costumes, né? Mais dos costumes, Sim, não é uma questão doutrinária. Olha, quando ele fala rejeitei veementemente, depende, eu não sei com que espírito de veemência ele fez isso. Agora, se veementemente for por palavras, dito por palavras, essa veemência for por palavra, de uma maneira que pode assustar, é claro que a gente não deve fazer isso, evidentemente. Se for com amor e agradecer a pessoa, porque a pessoa se preocupou. A pessoa está preocupada, olha, eu estou preocupado com você, leve isso aqui, você vai te abençoar. Você pode, com muito amor, meu irmão, muito obrigado, mas, olha só, eu creio, aí você expôs, pode até ser um momento de exposição da sua fé, desde que você não vá ferir a fé do outro. Pode ser utilizado esse momento para isso. A veemência aí depende, a veemência foi com palavras duras? Acredito que não vai fazer isso. Agora, eu posso repreender veementemente, eu repreendo veementemente o tempo todo, mas dentro de mim. Uhum. Agora, o ato que sai da minha boca, meus gestos e atitudes, tem que ser, sobretudo, com amor. Mesmo aquela pessoa que dá o saquinho de doce de Cosme e Damião, né, Bruno? A gente conversa muito sobre isso, né? Dá lá o saquinho de Cosme e Damião, eu vou, e jogo fora na cara dela. Se eu não quiser comer, eu não preciso nem jogar fora na cara dela. Agradece aquela pessoa. Agradece. E se você se sentir à vontade, para expor para ela a sua fé, faça isso. Mas nunca com confronto. Não podemos mais viver, não vivemos mais em época de confronto, gente. Não vivemos. A igreja está chamando para si guerra. Aí ela só tem um respaldo, pegar o Antigo Testamento. Como nós, segundo Efésios, não temos inimigo físico, muitas igrejas estão criando inimigos físicos, baseados em Gideão, em Josué, mas aqui é uma realidade histórica de Israel, que servem de fonte para o meu alimento espiritual? Sim, servem como metáfora, como exemplo metafórico para a minha fé. Mas que as pessoas não são minhas inimigas, não são. As igrejas hoje, lamentavelmente, estão estabelecendo como inimigo carne e sangue. Então, agradece a pessoa que quiser te dar um saquinho de doce de Cosme e Damião. Agradece a pessoa que em algum momento deu algum objeto, um talismã qualquer, uma coisinha que você, sabe, pendure no pescoço. Irmão, muito obrigado, mas a minha fé, ela está pautada nisso aqui. Aí você expõe claramente, sem problema nenhum. Assim que eu me converti, outro exemplo, a minha mãe distribuía muito doce de Cosme e Damião. Eu comi doce de Cosme e Damião pra caramba, gostava muito, aquilo para mim era uma festa, né? Eu ia para a praça para comer doce de Cosme e Damião. E a minha mãe dava. Eu não podia proibir minha mãe de dar. Eu já tinha consciência que aquilo ali não tinha valor algum, o dar doce de Cosme e Damião. E quando ela ia na praça às 11 horas da noite, não era boba, ia às 11 horas da noite. Era uma época que podia ir para a praça às 11 horas da noite. Hoje em dia, não dá mais, por causa dos assaltos. Ela me chamava quem? Tinha 5 filhos. Ela chamava o Ronaldo para ir cuidar. Você acha que em algum momento eu fui contra minha mãe por aquele ato? Em momento algum. Eu conversava com ela, expunha para ela através de palavras. Eu ia com ela. Quando ela chegava lá no momentozinho, praticamente você monta um altar. Ela se ajoelhava, botava ali os docinhos dela, acendia a vela, eu ficava em pé, olhando ela fazer aquilo. O que eu fazia era clamava pela vida dela. Enquanto ela estava ali ajoelhada, eu orava, Senhor, tem misericórdia da minha mãe. Que um dia,
o teu espírito possa agir de maneira que ela fique esclarecida sobre tudo isso, que nada disso tem valor. Isso eu fiz durante 4 ou 5 anos. Depois ela parou de dar doce, ela mesma parou. Nunca mais ela quis dar. Mas eu acompanhava ela, em amor. Nunca fui bruto, nunca fui absolutamente nada contra ela. Eu tinha liberdade, porque a minha mãe, você tem intimidade, né? Entendeu? Então, meus irmãos, a gente foi chamado para andar em fé, caminhar em fé, e respeitando a fé alheia. Respeite a fé alheia. O respeito vai fazer com que você atraia esta pessoa para a sua fé. Tá bom? Certo. Bruno? Bom, essa pergunta ela foi motivada por conta da aula de Romanos 15, e essa pessoa mandou uma mensagem depois no particular e conversou comigo, porque eu fiz uma exposição justamente sobre isso. Uhum. Até o que o Ronaldo colocou, deu um exemplo dessa questão de uma pessoa. Na verdade, Romanos 15 está falando sobre coisas sacrificadas e como a gente deve tratar com o novo na fé, o débil na fé. Uhum. E aquele que não coma, você não coma na frente dele, a questão do escândalo. E eu dei o exemplo justamente de um saquinho de Córrego do Damião, confrontando essa demonização que a gente faz de tudo e a gente afasta pessoas. E o exemplo que eu dei foi uma experiência pessoal que uma vizinha de porta, certa vez, morando num prédio, eu chegando do trabalho, tá lá na aula de Romanos 15, depois só ir lá eu vi isso, mas isso motivou essa pergunta depois, porque essa pessoa esperou chegar em casa, no hall do elevador, ela foi, abriu a porta, me viu e falou: Bruno, eu separei aqui saquinhos de Córrego do Damião para os seus filhos. E eu peguei aquele negócio e falei: olha, muito obrigado pela lembrança, obrigado por você ter lembrado dos meus filhos. E agradeci a ela, com toda educação, elegância, porque afinal de contas alguém estava lembrando dos meus filhos, seja qualquer a sua motivação. E quando eu ia fechar a porta e entrar, ela olhou para mim e falou assim: eu fiquei numa dúvida, você não é crente? E eu falei, isso tudo está na aula de Romanos 15, depois está gravado, só ir lá. E eu falei: olha, eu não sei o que você entende por crente, porque eu não sei, agora, se você quiser, eu posso explicar no que eu creio. E ela falou assim para mim: eu achei que você não ia aceitar. Eu falei: poxa, como eu não vou aceitar uma pessoa que bate na minha porta de forma tão educada, me dando uma lembrança, um presente, seja qual for a sua motivação, lembrando dos meus filhos? Eu, de forma deselegante, vou dizer que não quero. Pelo contrário, muito obrigado por você ter lembrado, muito obrigado porque nos seus afazeres você lembrou do seu vizinho de porta, que sou eu. E aquilo foi um confronto para ela, e ela não foi para me confrontar de maneira nenhuma, pelo contrário. E ali eu pude, como o Ronaldo falou, discorrer sobre o que eu acreditava. E eu falei para ela: olha, existem diversos protestantismos, existem catolicismos, existem espiritismos. Então, você dizer que alguém, você com um rótulo, tentar explicar a tua fé, é muito difícil. Eu falei: agora, se você puder, quer ouvir, eu te explico no que eu creio. E de uma forma muito elegante, a gente ficou amigo, conversou, e aí foi uma oportunidade que ela deu para que, de fato, você introduzisse a sua fé. Se o Espírito Santo tocar no coração dela, para que depois ela possa mudar a sua motivação, porque uma pessoa que para a sua rotina para preparar saquinhos de São Córrego do Damião, ou uma fitinha do Senhor do Bonfim, porque essa pessoa que entrou em contato comigo, ela perguntou: você acha que eu fiz mal? Eu fui muito duro, eu falei: você fez muito mal em ter não aceitado a fitinha, porque na verdade a gente tem que tratar com foco na pessoa. Agradece a fitinha, né? Você acha que aquilo ali vai fazer algum mal na sua vida? Pensa em Paulo, eu falei isso na aula de Romanos 15. Paulo, quando chega em Atenas, ele não chama ninguém de idólatra. Lá era o panteão dos deuses. Qualquer deus que chegasse lá, que era descoberto, vai para lá porque os gregos adoravam, coloca ali que isso... Paulo olha aquele contexto, ele não chama ninguém de idólatra, mas ele acha uma oportunidade em cima de um altar de um Deus desconhecido para introduzir a salvação em Cristo. Se a fitinha do Senhor do Bonfim pode ser uma oportunidade para você introduzir Jesus Cristo com amor, com respeito, com elegância, sem ofender a fé de ninguém, sem demonizar ninguém, porque nem todo mundo discerne as coisas espirituais são discernidas por pessoas espirituais. Se eu chamo aquilo se eu começo a demonizar todas as outras práticas, eu não vou ganhar ninguém. Eu tenho que respeitar. Agora, a motivação que uma pessoa tem de preparar um saquinho, você concorda comigo que ela não está em busca de algo sagrado? Ela, no coração dela, não tem uma sede por algo divino? E eu,
que detém o conhecimento de um relacionamento com Deus vivo, que não cobra sacrifício nenhum, eu vou guardar isso para mim? Ou eu vou usar aquela oportunidade de um saquinho para pegar, depois se você vai comer, ou se você não vai comer, você lê Romanos 15 e chegue à sua conclusão sobre se você vai comer ou não. O foco não é o saquinho. O foco é, eu não posso perder a oportunidade de forma elegante, educada, respeitosa, introduzir Jesus Cristo naquela pessoa. Eu posso ser o instrumento que o Espírito Santo está querendo usar para alcançar aquela pessoa. Então, nesse contexto que eu acho que a gente deve sim receber, a gente deve sim interagir, deve conhecer. A gente vai ter uma aula sobre práticas seculares no meio da igreja, da fé cristã, coisas sobre o horóscopo, a sociedade dos jovens aí confrontados sobre o horóscopo. Entra com uma curiosidade, pergunta, conheça como eu vou introduzir a fé cristã no meio desses rituais seculares, desses assuntos seculares. Então tem todo um contexto aí que o nosso foco não é o assunto, salvar vidas. Como o Ronaldo colocou aí, nossa guerra não é contra carne e sangue, principados e potestades. E quero ser como Paulo. Quero uma oportunidadezinha para achar um altar do Deus desconhecido, subir em cima dele e falar, vem falar desse aqui. Se o saquinho de São Cosme e Damião é o altar do Deus desconhecido do meu século presente, é ele que eu vou subir e tentar anunciar Jesus Cristo. Bruno, por favor, você vai ser o primeiro a responder. A pergunta agora é a última mesmo. A pessoa diz o seguinte: gostaria de saber dos professores a posição deles quanto à eleição de Deus. Quem é calvinista ou arminiano? Por quê? Se eles acham saudável ficar discutindo isso na igreja. Com a palavra, Bruno. Eu vou escandalizar. Eu vou falar assim, tem coisas que eu falo com o Ronaldo, que é só entre eu e ele, que eu falo assim, Ronaldo, isso aqui a gente senta à mesa, comendo azeitona, toma um vinho, quem toma Coca-Cola, quem bebe, mas onde ninguém quer convencer ninguém de nada, onde todo mundo vai de mente aberta, e eu confesso que eu vou deixar para quem fez essa pergunta se debruçar sobre as Escrituras, chegar à sua conclusão, que é a coisa mais saudável que você pode fazer. E tem algo que vai um conselho aqui. Se a sua cor preferida a vida inteira foi o amarelo, permita que o azul um dia se torne a sua cor preferida. O que eu quero dizer com isso? Tem determinadas convicções que você carrega, que não tem nenhum problema ao longo da sua leitura bíblica você mudar a sua posição. Então, eu não vou dizer se sou calvinista ou arminiano, mas eu vou dar o conselho de que você se debruce sobre os teólogos calvinistas e os teólogos arminianos, todos homens de Deus, que por conta da nossa limitação humana, cada um pode optar por essa escolha, desde que o princípio da nossa fé cristã não seja mudado, que é a salvação em Jesus Cristo. O resto, você pode ser calvinista, arminiano, se debruce, se deleite sobre isso. É uma delícia falar sobre isso. É gostoso se debruçar sobre a palavra e ficar falando sobre isso. Faz uma pizza, compra um frango assado, em vez de falar de Bolsonaro e de política, vai discutir calvinismo, arminianismo, vai discutir sobre a história da igreja, vai estudar. Isso sim é gostoso. Agora, eu vou deixar aqui a curiosidade no ar para cada um ficar com a sua posição. Ronaldo. Agora, só que alguns estão achando que eu sou calvinista. E estão achando que eu sou arminiano. Então eu vou na mesma linha do Bruno. Nem calvinista nem arminiano, somos de Cristo. Com relação a mim, fica difícil, porque de vez em quando eu sinto Calvino. Mas, veja bem, eu posso adotar muita coisa que Calvino escreveu, né, e a maioria dos seminários, eles são calvinistas, eles são a maioria, um consenso, né? Mas não significa dizer que ele crê em tudo que o Calvino escreveu, evidentemente. Eu venho de uma igreja presbiteriana, que é essencialmente calvinista, e acredita na doutrina da predestinação, né? Normal como ela é, não vou entrar nesse detalhe. Evidentemente que eu aprendi tudo isso lá, mas eu posso dizer que eu não sou calvinista no sentido de engolir tudo, me nutrir de tudo que Calvino fala, principalmente sobre predestinação mesmo, entendeu? Isso é um tema que o Bruno, coitado do Bruno, ele teve que falar no capítulo 9, né, Bruno?
Entrou para ele falar, e que ele falou muito bem, ele colocou os dois lados, de um lado e outro, onde ele falou, não preciso me posicionar. E como eu também, só que o meu lado já é mais difícil, porque as pessoas sabem que eu vim da presbiteriana, todo mundo, esse cara é calvinista e acredita na predestinação. Então, para mim fica difícil, viu, Bruno? Então, de maneira que... Mas a gente, graças a Deus, que a gente não... A gente é mutável. Deus é imutável, mas nós não, nós somos mutáveis. Ô, Ronaldo, vou fazer um comentário aqui, porque depois da aula de Romanos 9, que, lembrando, eu fiquei com os ímpares e o Ronaldo caiu com os pares. Então, o Romanos 9 é clássico em relação a isso. E o grande objetivo era tentar ser imparcial. E eu fiquei feliz porque depois da aula, várias pessoas chamaram no WhatsApp, perguntaram, eu falei assim, mas afinal de contas, você é calvinista ou arminiano? E aí eu falei, olha, eu não vou querer influenciar para que você possa chegar à sua conclusão, porque eu confesso que o que o Ronaldo falou, não tem certo e errado de um lado. Você vai encontrar coisas que te atraem de um lado, coisas que te atraem do outro, você vai tentar combinar isso e você se delicie sobre isso. Mas eu estou com o Ronaldo aí, deixa cada um pensar um pouco nessa história. Cada um. Mas eu digo, vou ser sincero, eu já fui calvinista, já fui a questão da predestinação. Super calvinista. Super. Não, tá na moda agora o neocalvinismo. Neocalvinismo. O neocalvinismo, o Nick Rice, é um autor aí que fala bastante sobre isso aí, tá na moda também, umas modinhas. Só que quando, Bruno, eu dou aula, eu cito muito calvinismo, porque, de fato, é a teologia muito mais falada, mais discutida, é mais interessante até. Mas quando entra na questão da predestinação, com certeza, eu já dei um passo muito mais na frente, não estou naquele passo lá de 30 anos atrás. Pode ter certeza. Então, quem fez a pergunta pode ter certeza disso. Que eu já não sou adepto de uma coisa assim, então eu caminhei mais passo, porque, afinal de contas, hoje eu tenho 55 anos. 56 já, por aí. Entendeu? Então, quer dizer, é evidente, você cresce. Você tem que crescer na fé. Você não pode ficar com o mesmo conceito a vida toda. Né? E de maneira que é isso. Agora, você é calvinista ou arminiano, você é cristão, meu irmão. A gente serve a Cristo. Serve a Cristo. Ok? Tanto o armínio quanto o calvino são muito bons os dois são muito bons, mas tem profundos equívocos, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Talvez, posso até agora, já que você me fez a pergunta, eu vou transferir para vocês. Vou deixar aqui uma polêmica danada. Talvez Paulo nunca precisasse escrever, escreveu no capítulo 9 para não trazer confusão nenhuma. Entendeu? Talvez fosse melhor ele ficar naquilo que ele fala lá em 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios, eu não sei se eu anotei isso para vocês, quando ele fala que ele foi até o terceiro céu, onde ele ouviu palavras inefáveis, e ele simplesmente se calou, ele não falou. O Paulo falou o que ele ouviu lá no céu, não falou. Então, não tinha que ter escrito nada sobre isso para não trazer confusão nenhuma. Era melhor ter essa interpretação que ele tinha sobre a predestinação, Paulo, talvez fosse melhor que ele guardasse para ele, se ele soubesse. Se ele soubesse que isso deu pano para manga, inclusive foi levado gente para a fogueira na Idade Média, porque não cria naquilo que ele escreveu ali, rapaz, talvez nunca tivesse escrito isso. Mas glória a Deus, que quem escreveu a Bíblia nunca escreveu pensando, esperando que o que ele escreveu fosse se tornar a Bíblia. Imagina, né? Imagina que se o cara está fazendo lá que na simplicidade dos textos, né, sabendo que aquilo um dia vai se tornar o livro mais lido do mundo, né? Mais espalhado do mundo, o cara não sabia de nada disso. Que bom, porque ali está escrito todos os defeitos e qualidades dos grandes heróis da fé. A lista de Hebreus 11 é uma lista boa de heróis da fé, mas todos eles, a palavra de Deus relata os erros dele. Então é isso por aí. Talvez Paulo não devesse ter escrito o que escreveu, mas escreveu. E foi bom que a gente está hoje aqui discutindo sobre isso. Foi ruim porque, num passado distante, a interpretação da sociedade naquela época era essa: quem perdesse um debate ia para a fogueira. Uma vez João Calvino disputando, ele ganhou o debate. E a pessoa teria que morrer queimada na fogueira. O máximo que ele intercedeu por ele foi o seguinte: não queima não, corta a cabeça, para poder ter uma morte mais rápida. Meu Deus. Você entende? Mas era coisa do passado. Lamentavelmente. Então essas eram as discussões. Isso foi discussão lá no passado. Hoje em dia a gente precisa discutir mais isso não. Hoje em dia a gente tem outras coisas para tratar, entendeu? Que não é tratar sobre calvinismo ou arminianismo, não é tratar sobre isso.
a gente tem que tratar de coisas muito mais profundas. Estamos caminhando para os últimos dias, onde a fé do mundo está se esfriando cada vez mais, e a igreja que é o combustível dessa fé. A igreja alimenta a fé do mundo. Porventura, quando todo homem vier, achará fé na terra, disse Jesus. Então, quem alimenta a fé é a igreja. Como? No amor, através do amor que ela tem nela, amando um ao outro. Quando o irmão ama outro irmão, e isso através, como disse João, não de boca nem de palavra, mas de fato, de verdade, o mundo vê isso. Então não vamos entrar em discussão. Parabéns, Bruno, por ter feito o capítulo 9 de maneira tão bela e de uma exposição tão lúcida e clara. Disse Jesus que os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. Rogai o Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Os campos estão prontos para serem colhidos. E se a igreja ficar entrando em discussão teológica, como Paulo pede para que não faça isso, não perca tempo nisso, e ficar entrando em política, aí vou dizer o que uma vez disse Farel para Calvino, quando ele queria desistir e não seguiu o que Farel queria. Farel queria que ele ficasse na cidade de Genebra e fizesse com ele a maior reforma que pudesse ser feita, ajudasse ele na evangelização. E simplesmente Calvino virou para ele e falou: eu não tenho tempo para isso, eu tenho os meus estudos para fazer. Ele é um cara de estudo, ele sabe a capacidade de intelectualidade que aquele jovem tinha. Ele queria se dedicar apenas aos estudos. Então ele deu as costas para Farel, mas só que antes dele abrir a porta para sair, Farel falou: Deus amaldiçoe você e toda essa tua ânsia de estudar, enquanto muitas almas de Genebra caminham para o inferno. Aquilo tocou o coração de Calvino e ele resolveu ficar. E fez a maior reforma protestante que o mundo já viu, que foi a reforma de Genebra, que dali partiu para o mundo todo. Isso depois de Martinho Lutero, evidentemente. Que, na verdade, eu sou muito mais Martinho Lutero que Calvino. Gosto muito da simplicidade de Lutero, né? Aquela simplicidade dele, como ele fez a reforma lá na Alemanha. Então é por aí. O mundo clama, e a igreja tem que dar resposta ao clamor. E com certeza a resposta é uma só: é o amor que tem dentro da igreja, está nela. O mundo só está esperando isso da gente. A única expectativa que o mundo tem é essa. A expectativa que a moça tinha com o Bruno quando ela deu o saquinho para ele. E ela ouviu o amor. Ele foi lá e praticou o amor. Só isso. Não tem muita coisa a fazer, não. Nós é que complicamos. A igreja hoje está criando uma fé mística demais. Uma fé de magia. Nossa fé é mágica. Levanta a mão, crê que você está salvo. Isso é magia, meu irmão. É magia. A fé cristã é comunhão com Deus. Obrigada, Ronaldo. E agora, meus queridos professores, a gente está encerrando e eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Nós temos 3 expressões aqui e aí eu vou passar para vocês, vou dizer, vou falar quem é que vai responder e vocês vão responder assim brevemente, né, com algo que vocês queiram dizer assim, mas muito brevemente, né, para não ficar, não precisa ficar muito tempo explicando, porque é algo que assim, que são expressões assim, como vocês veem essas expressões, né, o sentimento de vocês aflorando aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou perguntar para o Ronaldo, quem é Jesus para você? O que mais me chama a atenção, eu gosto muito daquilo que eu li agora, Simeão. Simeão pega a criança no colo e diz: esta criança será objeto de contradição. Então, quando eu lembro de Jesus, é contradição. Jesus contradiz contra tudo que a humanidade crê, Jesus contradiz contra tudo que a humanidade busca, os seus interesses. Então, Jesus, para mim, é contradição. Ele contradiz os meus interesses humanos. Jesus, contraditório. Bruno, quem é Jesus para você? Para mim é a reconciliação de todas as coisas. Eu acho que o meu Salvador, a reconciliação de todas as coisas. E para você, de novo, qual é a importância da escola bíblica? É o
para mim, um dos maiores instrumentos de crescimento espiritual e de relacionamento com Deus. Esse nosso Deus resolveu se relacionar com o seu filho, com a sua criação, através da sua palavra. Não há outro caminho para se relacionar com ele a não ser pela palavra. E por mais que as igrejas tenham fugido disso e tenham pego aí receitas prontas para trazer crescimento espiritual no discipulado, de fato, a Bíblia e a escola dominical é a grande ferramenta, é o grande método para que você tenha intimidade com Deus que você precisa conhecer. Uhum. Ronaldo, para você, a importância da escola bíblica. Educação na justiça. Eu só quero ler rapidinho, a minha palavra vai ser bem curta. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A correção, né? Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a escola dominical ensina. Certo. E por último, como deve ser a unidade da comunidade evangélica Jesus Vive nesses tempos que a gente está vivendo, nesses tempos de isolamento, nesses tempos de pandemia, de transmissão, de vírus? Como é que deve ser essa unidade? Ronaldo? Vou definir com uma palavra: desafio. É um grande desafio. Uhum. Bruno? Eu acho que esse momento, eu acho que ele colocou à prova, de fato, que verdadeira semente estava sendo plantado no meio da igreja. É nesse momento que você começa a descobrir o que foi plantado lá atrás. Uhum. Se de fato foi plantado lá atrás, cuidar de vidas, discipular vidas, você hoje está passando a prova de que você plantou a semente correta do Evangelho. Agora, se você lá atrás plantou um consumismo da fé cristã, se você plantou uma fé midiática, se você plantou a fé baseada em performance espiritual, hoje a pandemia jogou como uma grande avalanche tudo que você plantou. Você não está conseguindo colher. As igrejas que plantaram isso que eu falei lá atrás, hoje, ela precisa correr para abrir os seus templos. Elas não conseguiram atuar porque elas não tinham as sementes corretas lá atrás. E olhando para Jesus Vive, com todos os nossos defeitos, eu olho para trás, apesar de todas as dificuldades, quando você encontra, às vezes, um salão não tão cheio, porque ali não é um show, não queremos ações midiáticas, mas quando você vê que a semente plantada antes da pandemia permite você olhar agora e ver que, de fato, a semente utilizada lá atrás é uma semente fundamentada na palavra. Tanto que esta unidade na pergunta, ou nessa expressão, eu acho que a gente percebe que, de alguma forma, vidas estão sendo cuidadas, e uma expressão que eu usei numa das aulas que eu vi de um pastor lá do Rio Grande do Sul, e eu adorei essa expressão. Ele falou: olha, pode faltar culto, pode faltar dinheiro, mas não vai faltar um irmão do seu lado para caminhar com você. Para aqueles que plantaram esse discipulado, esse cuidado, não está faltando. Agora, para quem não conseguiu plantar isso, está desesperado para poder abrir as suas portas, porque deixaram de arrecadar, porque eu não tenho nada a oferecer a não ser o grande entretenimento dos domingos à noite. É como quem sai para um cinema, sair para um culto, para um entretenimento à noite. Muitas pessoas estão satisfeitas porque a Netflix substituiu o meu entretenimento na igreja, porque era só um entretenimento. Então, assim, é uma grande reflexão para os líderes e para os pastores, que foi posto à prova tudo que foi plantado lá atrás. A gente vai estar, no mês de agosto, estudando sobre práticas seculares e a fé cristã.
Então, a gente vai passar, eu falei um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre práticas seculares que estão entrando na igreja e a igreja interagindo com práticas seculares, que nem sempre são muito claras à luz da palavra de Deus, mas que acabam contaminando um pouco, e a gente vai dialogar, gerar conteúdo para práticas seculares, como eu brinquei aqui do horóscopo, mas tem uma aula sobre isso. Vamos falar sobre ciência e fé, se essas coisas podem andar juntos. Os jovens que estão indo para a universidade estão sendo confrontados, a fé cristã que não consegue andar junto com a ciência, ele é confrontado. As causas que a nossa sociedade levanta, de racismo, LGBT, enfim, tantas outras aí, como a gente tem que se posicionar como igreja. Vamos falar sobre legalismo e liberalismo. Então, o mês de agosto são vários assuntos mais contemporâneos, um pouco mais polêmicos do que Romanos, e a gente está se esforçando aí para estudar bastante, buscar bastante material e gerar bons conteúdos para que a gente possa crescer junto nisso tudo. O mês de agosto vai ser assim. Eu louvo a Deus pela vida de vocês dois, louvo a vida pela vida da igreja, da visão da igreja, do pastor, e de tudo aquilo que tem sido semeado em corações, né, nas vidas dos irmãos, aquela semente que o Bruno falou, né, do que é unidade na comunidade nesse tempo pandêmico. Eu corroboro com a visão do Bruno, né, e louvo a Deus por cada um de vocês. Vamos encerrar orando, né, agradecendo por tudo que Deus falou nessa noite, né, vai entrar de manhã, mas falou nessa noite. Vamos orar, né, agradecendo. Senhor Deus, que todas as palavras aqui ditas edifiquem vidas, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que tudo seja para fortalecer cada ouvinte desse estudo, onde quer que esteja, no local que esteja, na condição em que esteja. Que as instruções, as revelações, as interpretações, que tudo que foi feito aqui seja para a edificação da igreja. Tem misericórdia de nós e traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. Derrama o teu Espírito sobre nós e unge cada um para as tarefas, nos unge para as tarefas que tu mesmo designaste para que façamos. Ainda que nós, às vezes, não entendamos o teu caminho, as provas que atravessamos nesses tempos pandêmicos, sustenta-nos, nos faz fortes e corajosos, para que o nosso coração não se perturbe, porque cremos em Deus, cremos também em Jesus. Bendito sejas, Senhor Deus eterno, e bendito seja aquele que confia em Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. A gente finaliza aqui. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer Ronaldo, Bruno, não só pela conversa de hoje, mas pelas aulas que vocês têm preparado desse jeito tão inspirado por Deus. A vida de vocês, com certeza, é uma bênção. E quero finalizar aqui dando bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que horário vai estar passando, mas fiquem com Deus.